Nós começamos com a universalização de acesso que as pessoas não tinham acesso. Hoje eu quero fazer ferramentas para pessoas que têm acesso à internet, mas não têm acesso a essas ferramentas. Então o nosso objetivo aqui é ser interdisciplinar. Nosso objetivo aqui é pegar áreas complexas, importantes, difíceis, que não têm ferramentas para elas e desenvolver essas ferramentas. Vou te dar um exemplo interessante. O nosso sistema de gestão de dados biológicos, ele também serve para fazer gestão de dados médicos. Um consultório médico funciona de forma parecida com um laboratório, sob o ponto de vista de necessidades de informação. Tá? Então, o nosso sistema ele é flexível, ele se adequa a tipos diferentes de laboratórios, etc. Nós fomos atrás de médicos que poderiam se interessar por esse trabalho. E caiu na nossa mão um professor da Faculdade de Medicina que ele é especialista numa doença muito complexa, e diversas outras pessoas desistiram de construir um sistema para a gestão dos dados dele, porque ele era muito complexo, muito cheio de detalhe. Eu falei, não é esse que eu quero. Né? É esse que eu quero. Fizemos um sistema para ele, foi uma experiência muito enriquecedora, sob o ponto de vista de que mostra para nós o que a gente fez de certo, o que a gente fez de errado, como é que a gente conserta. O professor precisa disso dessa maneira. E o sistema não faz isso. Então vamos fazer o sistema fazer isso, porque isso é necessário. O sistema melhorou muito e conseguimos atender as necessidades desse professor. Então hoje ele tem acesso a uma ferramenta que ele não tinha antes. Não só ele, os médicos que trabalham com ele e os pacientes dele. Né? Nessa época, no ano 2000, surgiu, já existe até hoje o chamado FUST, Fundo de Universalização de Serviços de Telefonia, que é ligado ao Ministério das Comunicações, e é um percentual que as pessoas pagam na sua conta do telefone. O governo, nessa época, tinha muito dinheiro nesse fundo e estava decidindo o que fazer com ele. E nós fizemos a proposta de um computador de baixo custo, muito mais baixo do que outros computadores, que seria utilizado para isso, para universalizar os serviços, o acesso a serviços de telefonia e de informação, que nessa época já eram bastante coincidentes. Né? Esse computador ele foi feito principalmente com peças existentes no mercado, porque são as mais baratas. Então, barato não é o que tem poucas peças, barato não é o que é lento, barato é o que tem muito no mercado. Então a gente pegou um computador que tinha muita coisa no mercado, reduzimos peças e reduzimos software, utilizando software livre para não ter que pagar pelo software. E conseguimos fazer uma estrutura muito eficiente. O resultado desse projeto do computador popular, ele teve um sucesso muito grande, teve uma quantidade enorme de pessoas nos procurando, querendo comprar o computador. Mas a universidade não fabrica computador. Então, nós fizemos um projeto de transferência de tecnologia. Essa tecnologia foi transferida para uma empresa daqui de Belo Horizonte, que comercializa essa solução até hoje, e a universidade tem uma participação nesse produto. Né? Esse sistema, hoje, ele é chamado de MetaSys. Ele se iniciou aqui, em algum ponto ele chegou a ser utilizado em todas as escolas estaduais de Minas Gerais e em diversos outros estados, com pilotos até no exterior. Nessa época, a gente já estava trabalhando com bioinformática e começamos a fazer esses sistemas de gestão de dados biológicos. Então, gerir dados biológicos é parecido, mas não é a mesma coisa do que gerir dados de outras áreas. Né? À medida que você vai avançando no conhecimento, você começa a entender diferenças. Tá? Então, por exemplo, uma primeira diferença é um laboratório, biologia, química, um laboratório de microeletrônica também. Tá? Uma das características mais interessantes e importantes nunca faz a mesma coisa duas vezes, ele muda o tempo todo. Então, um laboratório de biologia, ele faz um determinado experimento, quando vai fazer outro na outra semana, se não tem aquele reagente, eles usam outro. Só que esse outro reagente é utilizado de uma forma ligeiramente diferente. Então, se você faz um sistema tradicional, rígido, ele não vai funcionar. Nós aprendemos isso da pior maneira possível, naturalmente. Nós fizemos um. No dia que ele estava pronto, ele não servia. Né?
Então, nós construímos um sistema que é flexível, que se modifica, e temos diversas rotinas para importação de dados de equipamentos de análise biológica, para análise desses dados utilizando as técnicas utilizadas pelos biólogos e químicos, etc. Então, à medida que o tempo foi passando, nós fomos incorporando funcionalidades nesse sistema. E o nosso objetivo é a pesquisa do sistema de gestão de dados biológicos. Tem muita pesquisa envolvida. Como que você otimiza experimentos, como que você utiliza esses dados experimentais para poder fazer ele de forma mais eficiente. E também coletar dados reais. Então nós temos uma quantidade grande de dados reais, de experimentos reais, e a gente utiliza isso para apoiar os biólogos na geração de novos conhecimentos, no entendimento do que isso significa e como que isso pode melhorar tanto o experimento como adquirir novos conhecimentos científicos. Estamos trabalhando também com o pessoal do Inmetro em sistemas de gestão de dados experimentais em substituição a animais. Então, usar animais em experimento hoje em dia é politicamente incorreto, é indesejável. É indesejável por diversas razões éticas e tudo, mas é essencial para alguns tipos de experimento. Existem experimentos que são feitos sem animais, são feitos com células individuais, né? E nós estamos trabalhando com isso. Qual que é a diferença fundamental? A diferença fundamental é que a célula ela responde de uma forma muito mais sutil do que um animal. Então, você precisa fazer o experimento é muito mais complexo e muito mais detalhado. Então, você faz o experimento várias vezes, em vários tubos, todos ao mesmo tempo, e tem que ser capaz de interpretar aquele resultado e decidir se aquele resultado é estatisticamente significativo ou não. Você tem que decidir se aquele experimento foi bem sucedido ou não foi. Então, você tem que gerir cada uma dessas amostras, você tem que fazer todos os cálculos para determinar se aquilo é válido ou não. Nós estamos trabalhando com isso.